Acho que a gente pode iniciar, né? Bem-vindo a todos vocês. Começar agradecendo o Dr. Eu Cassol estou ter feito aceito. mal, Lucas. Não sei se sou eu ou todo mundo. Melhorou? Pouquinho, pouquinho. Eu não sei se porque eu estou no computador que eu não costumo usar aqui. Mas dá para entender. Vou falar um pouco mais alto. É, Começar agradecendo o senhor de ter aceito o nosso convite, de abrir o ano do Cinema e Psicanálise da SBPMG. Esse é o nosso primeiro evento do ano. É a 34ª edição do Cinema e Psicanálise, né? A gente está iniciando o 9º ano. Quero convidar todos vocês para o próximo Cinema e Psicanálise, que vai ser a Anatomia de uma Queda, no dia 8 de junho, com um amigo querido, o Eduardo Brode, de Pelotas, da Sociedade de Pelotas. Baita filme. E deixa eu apresentar o Dr. Cassola, né? Ele é analista de dados das Sociedades Brasileiras de Psicanálise de São Paulo e de Campinas. Ele é professor titular pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas, autor de 6 livros publicados e autor de capítulos de livros e trabalhos em psicanálise clínica, psicanálise aplicada, psicologia médica. Ele vai ter o tempo que ele precisar para expor as ideias dele sobre o filme. Foi um filme que o Dr. Cassol indicou para a gente fazer esse nosso evento. E depois da fala dele, a gente abre para o debate para vocês. Tá? Vocês vão anotando as dúvidas e na hora do debate a gente conversa um pouquinho. O Cassol fica à vontade, viu? Mais uma vez, obrigado. Tá bem. Obrigado. Estão todos me ouvindo? Tá claro? Tá bom. O Lucas, ele não falou o meu título mais importante, do qual eu mais me orgulho. Eu sou padrinho da primeira turma da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Então, esse foi o título mais gostoso que eu tenho. Então, é um prazer estar com vocês. Obrigado ao Lucas. O Lucas me convidou para um filme atual, um filme de Oscar, mas como eu venho estudando o tema do filme 22 de Julho, eu resolvi, propus isso ao Lucas, e vocês veem que ainda que seja um filme antigo, ele é bem atual no tema, não? Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu vou ler, eu acredito que uns 15, 20 minutos de leitura, e depois nós podemos conversar. Está aí, né? Texto. O psicanalista não tem instrumentos para considerar uma obra de arte ou um fato social como um paciente. No entanto, nada o impede de sonhar as experiências emocionais resultantes do contato com a obra. Isto é, usar imaginação em busca de instantes de verdade emocional. E deve estar consciente dos reducionismos envolvidos. O mérito do filme e do livro, o livro chama-se Um de Nós, dessa autora norueguesa, que é a mesma história, a mesma autora que escreveu O Livreto de Cabo, que é o livro mais famoso dela. Não? Então, o mérito do filme é levar-nos a um contato emocional com as vítimas e com o próprio assassino. A obra de arte estimula a identificação com os fatos, e é essa identificação que permite que, mais do que estimular a curiosidade em conhecer o outro, nos faz, queiramos ou não, conhecer nós mesmos. Talvez tenhamos dentro de nós lutos mal elaborados, ou aspectos fanáticos também. Penso que sim. Nossa mente é multidimensional. E inconscientemente todos temos aspectos neuróticos, psicóticos, autistas, ou, em outra vertente, aspectos amorosos, destrutivos, invejosos,
generosos, solidários e assassinos. Eles estão juntos, misturados, sua manifestação dependendo de fatores dos quais a maioria são desconhecidos. Meus comentários poderiam abarcar pelo menos 4 grupos de personagens. Primeiro, as vítimas, os traumas sofridos, traumas incompreensíveis, as perdas, os lutos terríveis e suas consequências que permearão a vida dos enlutados e as próximas gerações. Vivemos isso na pandemia. E quem não perdeu alguém próximo, ainda pode usar da negação, que se manifestou em parte da sociedade. Negação pode ser estudada pela psicanálise. O segundo comentário é um personagem muito interessante, o advogado. Os conflitos do advogado, que defende extremistas de direita, e como ele vai se transformando. Terceiro, os dilemas do primeiro-ministro. No livro, no filme não está claro, mas no livro se descreve claramente a incompetência total do sistema para lidar com o terrorismo. Ele já havia sido identificado na primeira explosão, quando explodiu ali o ministério. Mas a comunicação entre as delegacias e os erros de avaliação, incluindo o único helicóptero, estava de férias. Mas o piloto correu em direção ao helicóptero, ficou lá, sem autorização para decolar. Essa fase é digna de uma tragicomédia. No filme, eles não colocaram isso, eles colocaram apenas aquele debate entre o primeiro-ministro e os parentes dos sobreviventes, em que ele faz uma investigação para verificar por que esse terrorista conseguiu chegar lá na ilha. Né? O quarto item é a adolescência e seu idealismo. No livro é mais claro que no filme, nos mostra como os partidos estimulam a participação dos jovens desde a infância. Não são só os partidos políticos, são as seitas, são as religiões. Os jovens estão sempre em busca, né, de se encontrarem e são facilmente. Seu idealismo, né, é facilmente transformado tanto em coisa boa como ruim. Então, esse idealismo promove mudanças, tanto o bem, para o bem, como, se perversamente manipulado, para o mal. Como ocorreu com a juventude nazista, a juventude comunista, os jovens que morreram nas cruzadas, né, para salvar a civilização cristã dos infiéis, e patrioticamente em guerras estúpidas, em que os jovens, estimulados pela propaganda, se apresentam como voluntários e vão morrer em guerras. Jovens são mais vulneráveis à impregnação fanática. E, finalmente, o terrorista, Anders Breivik. O filme nos mostra como sua ambição, sua necessidade de ser importante, de ser reconhecido, ou melhor, ser conhecido, seu ímpeto salvacionista, suas certezas irrefutáveis. Estamos frente a um fanático. Aqui teremos outra vertente importante. Estudar fatores que impelem ao pensamento extremado de direita ou de esquerda e ao populismo destrutivo que vem assolando o mundo ultimamente. Um dos pontos altos do filme, que interessa não somente o psicanalista, é a questão da imputabilidade. Breivik é louco, não tem condições de avaliar a realidade ou imputável.
Isso ele tem consciência do que está fazendo e de suas consequências? Este é mais que um problema jurídico. Remete ao que se considera característico do ser humano e da responsabilidade sobre seus atos. Estamos frente à insolúvel questão da normalidade. Os religiosos católicos que condenavam bruxas, hereges e judeus a serem queimados na fogueira, enquanto rezavam pela salvação de sua alma, eram considerados naquela época não apenas normais, mas pessoas excepcionais que salvavam as populações de sua contaminação diabólica. O narcisista faz o mesmo. Ele apenas quer melhorar a raça. Então, dentro desse conceito, ele é normal e é uma pessoa que boa, né? Breivik e os similares atuais também. É fascinante ler o resumo do livro, eu recomendo, o resumo do livro que ele escreveu. De uma forma altamente convincente para quem não estiver alerta, ele nos mostra como a Europa será islamizada e os islâmicos dominarão o mundo. Como há pouco tempo o Trump dizia que os chineses dominarão o mundo. Sim, eles poderão dominar, mas os argumentos, eles são argumentos falhos, mas convincentes. O Breve coloca no mesmo pacote o que ele chama de marxismo cultural, multiculturalismo, feminismo, homossexualismo, comunismo. Conhecemos isso de perto, né? Essa luta contra tudo aquilo que é diferente e que é rotulado de uma forma perversa. No relato, existem dois grupos de profissionais de saúde mental. Um não abre mão de considerá-lo psicótico. O outro faz diagnóstico de transtorno de personalidade, ora antissocial, ora narcísica. A maioria dos psiquiatras conhece as limitações dessas classificações. A psiquiatria oficial já considerou loucos pessoas que eram contra os regimes. Na União Soviética, os dissidentes eram internados em hospitais psiquiátricos. Nos Estados Unidos também. Nos manicômios brasileiros. Infelizmente, vocês aí de Minas têm uma experiência terrível, não? Onde mocinhas desobedientes, pecadores homossexuais e negros insubmissos passaram o resto de suas vidas. Barbacena é um exemplo. Assim, uma má, suposta ciência tanto pode salvar criminosos como punir aqueles que têm mente própria. O argumento do professor mais importante de psiquiatria, no livro, no filme, não está claro, para não considerá-lo psicótico é interessante. Quando os delírios de Breivik eram questionados, ele os modificava para torná-los convincentes. O psicótico não faz isso. Ele tem certeza do delírio, ele não modifica o delírio. Outro fato é que não se incomoda quando se questionam seus neologismos. E aí ele altera os neologismos ou explica. O psicótico não altera os neologismos. E ou os esconde, ou se enfurece com quem duvida dele. A mentira e a dissimulação aí são identificadas, mas por pessoas especializadas. Não vai ser pelo povo que está invadido nas redes sociais com coisas altamente convincentes. E lembremos que o mentiroso tem uma mente sofisticada. Ele deve conhecer a realidade, ter contato com ela e depois transformá-la em mentira. Podemos supor que Breivik, como todos os seres humanos mais ou menos sadios, tem contato com a realidade, a interpreta conforme sua disposição e experiência e a transforma em conceitos e pensamentos que o levam a desejar mudar a realidade
se ela for frustrante. Eu penso que Breivik tem uma inteligência cognitiva privilegiada, como muitos fanáticos e ditadores, não? Seus argumentos são baseados em conhecimentos históricos, filosóficos, sociológicos e artísticos, dos quais faz uma salada convincente para pessoas influenciáveis, como revela em seu livro. Mein Kampf é o livro do Hitler, né? Minha luta. E qualquer pessoa desavisada, quando lê o livro do Hitler, se torna nazista, porque os argumentos dele são convincentes. O Breivik sabe usar os blogs, não, na época acho que não existia, mas sabe usar a internet, mas felizmente em forma menos intensa que os extremistas atuais. Sua infelicidade foi não ter sido levado a sério pelos muitos grupos extremistas da Europa, possivelmente devido à sua arrogância. Considerava-se o líder da seita Knight Templars. O líder, ele se chamava o Cavaleiro Templário Justiceiro, que quer acabar com os comunistas islâmicos, enfim, todo mundo que não pensa como ele. E os comunistas não são comunistas. Ele determina que quem não pensa como ele é comunista. Não? A fabricação das bombas que fez sozinho, comprando material escondido em vários sites europeus, mostra a sofisticação e o detalhismo de seu funcionamento mental. No filme não está claro, mas no início vocês veem ele que alugou uma fazenda, construindo tudo aquilo, e no livro fica claro, ele viajava para a Dinamarca, escondido, fazia contrabando de dinamite, de líquidos, e tudo sozinho, né? Porque ele não conseguia pessoas que ajudassem. Ora, em uma democracia, todos têm o direito de ter e expressar suas opiniões. O Partido Conservador, partido da direita da Noruega, tinha ideias parecidas à de Breivik. Ele era um partido contra a imigração, mas não eram ideias tão extremadas. E assim, como deseja Trump e os populistas de direita, poderia expulsar ou proibir novos imigrantes. Fazia parte do seu ideário. Ideias que eles têm todo o direito de ter essas ideias. Eles têm que colocar isso para o povo. Se esse partido for eleito, ele vai cumprir esse programa. Não? O problema é que o Breivik e os fanáticos são da ultradireita. Eles não vão convencer as pessoas pelas suas ideais. Eles têm que obrigar as pessoas a pensar o que eles querem através do terrorismo. Não é uma atividade democrática, é uma obrigação. É conquistar o poder e quem não concordar com eles vai ser morto, vai ser eliminado, vai ser preso. Aí já não é mais uma democracia em que você pode, sim, argumentar que não devemos deixar mais imigrantes entrarem e se todos estiverem de acordo, nós fechamos as fronteiras. Não, ele tem que obrigar as pessoas a pensarem como ele. Breivik entrou no Partido Conservador, não está no filme, mas está no livro, e ali ele se tornou um cara mais ou menos popular e tentou ser indicado como candidato a vereador. Mas ele não foi indicado. Foram indicadas outras pessoas. Ele ficou muito ressentido e saiu do partido. Esse ressentimento, como outros ressentimentos, vão sendo acumulados e são descritos no livro. Talvez devido à sua arrogância e ao seu sentimento de superioridade, ele sempre desejava ser mais que os outros e acabava sendo excluído dos grupos. O Partido Progressista, né, que seria o partido de centro-esquerda,
onde ele mata as pessoas, foi escolhido como o maior inimigo. Então, ele projetou todos os ressentimentos no Partido Progressista e ele criou uma fantasia de que se ele matasse os jovens desse partido, ele eliminaria as próximas gerações que pensavam desse jeito. As próximas gerações, que na teoria dele, seriam, entre aspas, para nós, comunistas, multiculturalistas, feministas e aceitariam todos os perversos homossexuais, LGTB, imigrantes, enfim. Então era um jeito dele impor as suas ideias. Agora mais alguns dados que são do livro e não do filme. Talvez ajude vocês a pensarem. Aliás, eu recomendo o livro. É um livro muito, muito interessante, porque a autora, ela vai estudando a Breve desde que ele nasceu. A relação com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, o ambiente em que ele viveu, os tratamentos psiquiátricos que ele fez quando criança. Depois no debate, se houver interesse, eu vou contar para vocês. Na juventude, Breivik foi um dos líderes dos grupos de pichação de Oslo. Havia várias quadrilhas, grupos, como em todas as cidades, não? Que picham a cidade. Uma atividade altamente competitiva entre grupos de jovens menos favorecidos. O sonho dele era ser o líder maior, o líder mais famoso desses grupos. Mas ele também, a arrogância dele, fez com que os grupos o eliminassem. Então ele acabou também numa espécie de ostracismo. O destino dele era sempre esse. Tentou vários negócios. Um que deu muito certo, ele ganhou muito dinheiro. Ele falsificava diplomas de cursos, mestrados, doutorados e prêmios. E ele vendia esses diplomas no site. No site, ele dizia que eram para enfeite, que eles não eram diplomas verdadeiros. Mas as pessoas passaram a usá-la como se fossem verdadeiros. E isso se disseminou a tal ponto que os Estados Unidos pediram ao governo da Noruega que a atividade fosse proibida. Então, ele teve mais um fracasso, ainda que ganhasse muito dinheiro com isso. Podemos considerar parte considerável da mente de Breivik como similar à dos fanáticos. O fanático transforma a percepção e o conhecimento da realidade para adaptá-la às suas necessidades e desejos conscientes e inconscientes. O fanático tem certeza absoluta de que possui a verdade, que é única. Qualquer fato que não coincida com a verdade é deformado ou atacado. E o fanático precisa de adeptos com os quais se nutre. O maior sonho do fanático é ter uma seita, ter um grupo. Breivik não conseguiu isso. Ele está tentando conseguir. Breivik não conseguia adeptos porque queria ser o líder maior. A matança, e principalmente o julgamento, foi uma forma desesperada de divulgar seus livros, blogs e vídeos, buscando seguidores. Então, veja que curioso, ele precisou fazer este ato terrorista para se tornar famoso. E ao tornar-se famoso, ele seria o líder de um grupo fanático. Em algum momento, ele se vê morto como herói. Em seu túmulo estaria escrito: nasceu na escravidão marxista em 1979. Morreu como mártir na luta contra o regime marxista criminal. Quer dizer, ele até aceitaria estar morto, mas como herói. Fanático não tem importância que ele morra, desde que ele seja um herói. Como acontece com os fanáticos islâmicos, que se deixam, são homens bomba, né? Eles morrem, mas morrem como heróis. Na mente fanática,
não há lugar para dúvidas, tolerância, alteridade, culpa, lutos, depressão ou reparação. Não existe tristeza nem alegria. Esta é confundida com excitação. Vive-se um mundo hiperreal, onde as coisas são o que se imagina como são, nada além ou aquém disso. O termo fanático vem do latim fanus, que significa templo. Os romanos associavam a palavra ao verbo forfare, que significa falar solenemente. Os fanáticos falam solenemente. Não? O fanático, em Roma, era o porteiro que velava cuidadosamente pelo santuário. Com o tempo, passou a nomear o religioso fervoroso, que se dedicava exclusivamente a um único Deus. O termo se ampliou para nomear o louco, o entusiasmo delirante, frenético, iluminado, exaltado por sua crença. O fanático se considera infalível. Certo da superioridade da sua verdade, luta pela salvação do outro. Todos vocês conhecem, tem algum fanático próximo, né? Ele pode ser vegano, pode ser atleticano, cruzeirense, pode ser lacaniano, bioniano, né? Ele é o dono da verdade. Ele passa a vida tentando convencer o outro que o time dele é melhor, que a teoria dele é melhor, não? Mas, se o outro resiste à salvação, né? O fanático tem certeza de rivalidade invejosa. Como é que você não vai se tornar adepto da minha seita? Dessa forma, precisa atacar todas as evidências que abalariam suas ideias, incluindo as pessoas. Nesse caso, qualquer forma de perversidade está justificada, em nome da verdade ou da causa. Um grupo de atleticanos ou cruzeirenses pode jogar uma bomba no meio da torcida do outro time ou matar os adversários fora do campo. Por quê? Porque eles são inferiores. Porque eles não acreditam que nós somos superiores. São momentos de loucura que têm a ver com as multidões. Mas se isso é crônico, nós vamos ter as guerras terroristas. Não? Portanto, atrás da certeza supostamente inabalável, existem terríveis inseguranças. Ora, se eu tenho certeza, por que eu vou me incomodar que o outro pense diferente de mim? Mas, se o outro pensa diferente de mim, eu não estou tão seguro assim. Então, eu preciso eliminar o outro. Senão é capaz de ele me convencer que ele tem razão, não? Então, atrás da surpresa supostamente inabalável, existem terríveis inseguranças. E o psicanalista não se surpreende quando descobre que a mente fanática encobre aspectos frágeis aterrorizados. Isso acontece quando nós atendemos algum paciente que não é fanático, porque, evidentemente, fanático não procura psicanálise. Já que ele vai procurar psicanálise se ele é cheio de certeza. Não? Aliás, o fanático odeia a psicanálise. No, certamente, quando matarem feminista, homossexual, etc., vão matar os psicanalistas também, como fez Hitler, né, que queimava os livros de psicanálise. E todos os ditadores odeiam a psicanálise. Ainda que nós saibamos que na própria Alemanha nazista, um grupo de psicanalistas apoiou o regime nazista e criaram uma sociedade de psicanálise nazista. Não? Mas a maioria fugiu. É claro que a psicanálise nazista não é psicanálise. Também podemos falar disso. Depois, terroristas são, na verdade, pessoas aterrorizadas. Todos os terroristas são paranoicos. Né? Todos os terroristas têm certeza que alguém vai querer matá-los. Então, eles estão matando os outros para não serem mortos. Né? É só ver o discurso do Trump. Né? O Trump, 90% das coisas que ele fala é para atacar seus inimigos. Né? O Putin também, certo?
O ditador como é que chama? Nicarágua também. O ditador da Venezuela também. Então, todos os ditadores e até os não ditadores, eles só estão falando das ameaças que eles recebem. E eu coloquei propositalmente aqui ditadores de direita e de esquerda, ainda que esse palavreado direito e esquerda hoje em dia signifique muito pouco. Hoje em dia não tem direito e esquerda. Hoje em dia temos os democratas e os autoritários. Pode ser de direita e de esquerda. Isso é apenas uma nomeação que está totalmente desatualizada. Eu penso que Breivik e tantos outros fanáticos e terroristas vivem terrores de não existência e se sentem existentes através desses atos. Vocês podem se lembrar de situações de adolescência em que vocês praticaram algum ato antissocial, só para serem vistos. Na escola, não? Por exemplo, eu tenho alguns episódios antissociais na minha adolescência. Depois, se vocês quiserem, eu lhes conto. Nada perigoso, não? Mas era uma maneira, né, de sentir, de desafiar o status quo. Uma importante característica do pensamento fanático é a generalização deformante, a valorização, a crítica das relações causais. Uma determinada situação verdadeira ou falsa generalizada, né? Eu conheci um judeu que era avarento. É falso, mas ele conheceu. Ele achou que é avarento, porque ele já tem um preconceito contra o judeu. E aí é generalizado. Aí todos os judeus são avarentos. Então, todos da mesma categoria são generalizados, né? Todas as mulheres são putas. Todos os brancos são superiores. Todos os homossexuais são perversos. Né? Eu sei as generalizações mais atuais atualmente, né? Que serão considerados inimigos. Caso em algum momento as evidências mostrem o contrário, o fanático criará novas crenças para confirmar sua verdade. A capacidade contagiosa do fanatismo em uma pessoa, grupo social, uma sociedade, é facilitado quando ele se sente fragilizado e ameaçado. Para contrapor-se a esse desespero, busca-se algo salvador poderoso que substituirá a insegurança por certeza. Os ditadores, eles geralmente, muitas vezes, são eleitos justamente quando a sociedade está muito fragilizada. O Hitler foi eleito, Mussolini foi eleito, né? O Milley, o Trump, o Maduro lá foram eleitos. Né? Não importa se roubaram ou não roubaram, mas eles têm um salvador, o salvacionista, aquele sujeito que ele vai salvar o povo. E como vocês sabem, ele vai salvar o povo dos inimigos, não é, que vão ser eliminados. A instância poderosa é atribuída a crenças socioculturais adquiridas dentro de grupos sociais ou insufladas por livro. A inoculação, a gente vai recebendo pelas redes sociais o tempo todo informações, inoculações, né? Tal grupo é mal, tal grupo é mal, é mal, é mal, é mal, e você se convence que determina a transformação das crenças infantis. A transmissão de funcionamentos fanáticos se inicia na infância precoce, possivelmente antes. Esta frase é importante para a psicanalista, porque o bebê já pode nascer fanático, se ele vier de uma família fanática. Existe um relato muito impressionante de uma psicanalista israelense que ela observou que os bebês islâmicos, as mães já falam com seus bebês que eles serão heróis e que eles matarão os infiéis. Então o bebê já nasce com a cabeça feita para ele se tornar um terrorista, para ele se deixar matar, para ele agradar as mães. Eu não excluiria que alguns bebês judeus já nascem desde, e suas mães dizem que são os donos das terras
e eles têm que criar o grande Israel. Só que, pelo menos, os judeus não falam em matar os outros, que eu saiba. Eles acham apenas que eles têm que conquistar as terras que lhes foram, entre aspas, roubadas, as terras que Deus lhes deu, né? Existe uma clara relação entre o fanatismo e o ressentimento. O ressentido se sente traumaticamente injustiçado e passa a viver para vingar-se do objeto, e supostamente, na realidade, injustiçou. A transmissão transgeracional do ressentimento faz com que disputas e guerras prossigam por gerações. Vejam esta frase de um texto de Rosenberg. Rosenberg foi um dos ideólogos que influenciou o nazismo. Esta frase é do livro dele. Ele diz assim: os grandes germânicos viviam em conformidade com a natureza e prezavam o seu físico admirável e sua beleza máscula. Isso, porém, foi minado pelo antagonismo cristão à carne, por ideias sentimentais sobre preservar a vida de crianças defeituosas e permitir que criminosos e criaturas com doenças hereditárias propagassem os seus defeitos às gerações seguintes. Assim, a contaminação da pureza da raça leva à fragmentação do caráter, à perda da noção de direção e do pensamento e à incerteza interior. O povo germânico não nasceu no pecado, mas sim na nobreza. O Velho Testamento, como livro de instrução religiosa, precisa ser banido imediata e definitivamente. Com ele terá fim a fracassada tentativa dos últimos 1,5 milênios de fazer de todos nós judeus espirituais. O espírito do fogo, o heróico, deve ocupar o lugar da crucificação. Bom, quem lê isso sabe, né, que nós temos que eliminar pessoas com defeitos, temos que eliminar todas as pessoas que não pertencem à nossa raça, temos que eliminar, evidentemente, os judeus e os cristãos e a Bíblia, e temos que eliminar tudo e viver nessa raça superior. É mais um pouquinho sobre negacionismo. Existe uma forte relação entre o fanatismo e o negacionismo, já que o fanático precisa negar parte da realidade e criar outra para substituí-lo. Negacionismo é um termo que surgiu frente às pessoas que negavam que o Holocausto existiu, negacionistas. E ele se ampliou para todos aqueles que negam a realidade. Tá? Negam, negam que a Terra é redonda, negam que as vacinas funcionam, negam que homossexual é gente e assim por diante. Isso é negacionismo. Como é que se forma o negacionismo? A parte negada da realidade é substituída por um imaginário mítico envolvendo aspectos centrais do indivíduo, do grupo e da humanidade, transformados em construções idealizadas. Onipotentemente se cria um mundo perfeito, clivado de um mundo ameaçador. O homem-bomba islâmico, assim como o cristão das cruzadas, será conduzido ao paraíso após matar os infiéis. Os grupos fanáticos de Jim Jones e Heaven's Gate, aqueles grupos suicidas, né, aqueles suicídios coletivos, se matam com a certeza de vida especial após a morte. Então, a morte não existe. A morte, as pessoas vão continuar vivas como heróis no outro mundo. Nega-se que a morte existe. Não? Aqui é um pouco repetitivo, os fanatismos e negacionismo se tornam mais evidentes em fase de intensas mudanças sociais, como traumáticas, tanto nos indivíduos, por exemplo, na infância e na adolescência, em que é mais fácil fanatizar. As pessoas se sentem confusas e desamparadas
e são alvo fácil de líderes a quem se entregam cegamente. O estudo da origem do nazismo na Alemanha mostra sua relação com a situação de desamparo, ódio e ressentimento da população em consequência da derrota e das indenizações devidas após a Primeira Guerra Mundial. É possível que a pletora de fanatismos e negacionismos atuais seja influenciada pela dificuldade dos seres humanos de conviver em sistemas democráticos. No sistema democrático, o poder e as transformações são negociadas o tempo todo, em forma transparente. Os conflitos são permanentes e existe sempre instabilidade. Existirão sempre aqueles que preferem sacrificar a liberdade em nome de uma ordem. É aquele político que diz: vamos acabar com essa bagunça, vamos botar ditadura aqui, nós mandamos e não precisa ficar discutindo as coisas. Não? É comumente essa ordem que dá origem a governos repressivos, que, por sua vez, restituem privilégios que foram suspensos pelo sistema democrático. Todo sistema repressivo e ditatorial é altamente corrupto, porque não há fiscalização. Ninguém pode denunciar. Então, todo governo é só pegar lá o Maduro ou Putin, a corrupção é desenfreada, mas ai de quem denunciar. Vai morrer feito o Navalny ou feito qualquer grupo que esteja contra o regime. Só para lembrar que todo raciocínio nosso é reducionista, porque existem outras áreas muito, talvez até mais potentes do que a nossa, para descrever fatores. Então, os cientistas sociais têm mostrado a situação de desamparo, a relação com o sistema capitalista, o neoliberalismo, a hipertrofia da razão, a idealização do mercado, a modernidade líquida, a sociedade narcísica, declínio da função paterna, a necropolítica, resultando na desumanização, temas que não poderemos abordar. E para terminar, as hipóteses efetuadas nos ajudam a lançar algumas luzes sobre as escolhas negacionistas, que, como vimos, visam o retorno a um passado idealizado. Esse passado pode ser recente, por exemplo, saudade da ditadura no Brasil, e comumente se vale de ideias anti-iluministas. Por exemplo, quando a religião se sente ameaçada, reforça seus grupos fundamentalistas, isto aqueles que se valem das escrituras, evidentemente interpretadas da forma que interessa ao fanático. Vocês sabem que os terroristas islâmicos, eles se matam entre si. Os vários grupos islâmicos vivem se matando entre si, porque cada um acha que a sua interpretação das escrituras islâmicas é superior à outra. E aí, se forem escrituras cristãs, judaicas, aí, pior ainda. A negação da ciência implica em um ser superior, que tudo determina e que nos protege de seguirmos suas ordens e ensinamentos. É o caso, por exemplo, dos evangélicos que se recusam a tomar transfusão de sangue. Eles encontraram nas escrituras alguma coisa e eles preferem morrer porque Deus determinou isso. O darwinismo é vivenciado como inimigo. Se eu erro supor que nós, os homens, criados por Deus à sua imagem e semelhança, somos apenas um elo de evolução. Então, ele vai contra a religião. Os racistas e os supremacistas brancos são nostálgicos do tempo em que constituíam a raça superior, dominando todas as raças inferiores. Os nazistas recuperaram o mito das origens, como descendente dos arianos, uma raça superior que teria vivido lá na Índia. Né? O modelo do Mussolini era o poder da Roma antiga.
Grupos evangélicos têm se apropriado de símbolos judaicos. Vocês veem na televisão evangélicos todos com bandeira de Israel o tempo todo, né? Igrejas evangélicas com menorá de 7 braços, né? Que é um símbolo judaico. Eles se apropriam de símbolos judaicos na vida da expectativa do Messias. Só que quando o Messias chegar, ele fará a conversão dos judeus ao cristianismo. Então, alguns judeus que acham que esses grupos representam, eles não sabem que depois que eles tomarem o poder, eles vão converter todos os judeus ao evangelho, vão virar evangélico. E se não virar, eles vão ser mortos. O negacionismo do poder das vacinas repousa também em uma fantasia de que tudo que é natural é fruto de Deus, nos salvará. Não há que preocupar-se com mudanças climáticas, como se pudéssemos voltar ao início dos tempos, em que Deus mantinha a natureza intacta e o homem apenas usufruía nelas. As mulheres e os homossexuais é ameaça por estimularem desejos e necessidades em seres considerados superiores. Aqui é mais complexo. As mulheres são muito ameaçadoras, porque o Winnicott já mostrava isso, porque as mulheres são muito poderosas, elas nos deram a vida. Então há muita inveja das mulheres. Mas aí nós poderíamos ir longe, não? Não só os homens e as mulheres têm uma aversão a mulheres quando forem fanáticas. Aliás, vocês vão encontrar nos grupos fanáticos homossexuais que são homofóbicos e mulheres que atacam as mulheres, né? Mulheres que defendem a supremacia do homem. Então, são coisas assim paradoxais. Curiosamente, o risco de guerra nuclear não é mais discutido. Isso quando eu escrevi esse texto. Hoje é. O Putin e a Ucrânia já estão ameaçando ali. Lekhov nos mostra como o imaginário medieval se torna presente em nossa cultura. Seria uma época onde existia ordem, cavalheirismo e fidelidade. Essa idealização da classe dominante, os nobres, os donos da terra, ignora convenientemente a população miserável, submissa e oprimida. O fanatismo pode manifestar-se também na crise do campo oposto. Ao fanático que se vale das escrituras, se opõe o fanático que quer destruir qualquer resquício de tradição. Por vezes, fanatismo se degladiam dentro dos mesmos grupos religiosos e ideológicos, cada qual se considerando um mais puro que o outro. A gente vê isso na psicanálise, ainda que os psicanalistas ainda não se matem entre si, mas podem deixar de se falarem entre si, não? O fanatismo e o negacionismo atacam o indivíduo ou o grupo que se vale da razão, que permite e busca o debate, a controvérsia, que respeita as evidências e opiniões dos demais. A maior ameaça para o fanático é a liberdade de pensamento. Por isso, atrás de todos os negacionismos, sempre existe em forma latente o ódio pela liberdade, pela criatividade, pela convivência fértil com a outra, pela capacidade de pensar, sentir e transformar o mundo a partir do aprender com a experiência. Eu vou parar por aqui, porque ali vai uma teorização fanática. Eu vou voltar aqui e vou apenas colocar as referências bibliográficas para algumas pessoas que eventualmente se interessem. Então, referências bibliográficas tem aqui. Por um certo elogio da mentira, acabou de sair nesse livro aqui. Conviction, Lies and Mentiras e Negacionismo. Tem neste livro aqui, mas em inglês é difícil de obter, mas tem outro. Esse aqui é o texto básico que foi publicado no International Journal of Psychoanalysis, mas que está traduzido em português na revista Bergasse. Isso é fácil de vocês acharem. Fanatismo, reflexões a partir de fenômeno do campo analítico, Bergasse 2023. Acabou de sair. Tem um outro artigo na Alter,
2022. Tem um artigo que eu gosto muito, Arrancando os Olhos, que está no Jornal de Psicanálise, e tem outro sobre a mentira na Revista Brasileira de Psicanálise, e tem um sobre terrorismo de 2005, e acabou de sair um texto na Revista de Porto Alegre sobre curiosidade e fazer vista grossa. Então, se alguém depois se interessar, vocês poderão ver esses artigos, que por sua vez, evidentemente, citam outros artigos, né, que vêm estudando esse tema. Bom, eu pensei que era 15 minutos, mas foram 50, 45. Me desculpem. Vocês estão me ouvindo? Agora? Estão me ouvindo bem? Doutor Cassola, muito obrigado pela sua fala. Sempre um prazer te ouvir. Quando você dizia da guerra, né, dos jovens, eu lembrei do filme que ganhou o Oscar ano passado, eu acho, né, Nada de Novo no Front, que mostra muito bem, né, a dor dessa violência, né. Eu também, quando a gente fala sobre nazismo, é inevitável, né, eu lembrei muito do Zona de Interesse, né, que também concorreu, ganhou de melhor filme estrangeiro, melhor som, né. Ontem eu coordenei um seminário na SBPMG com a turma de formação sobre insight, a gente estava estudando Matt Goy, e eu pensei muito no filme de hoje, no Zona de Interesse, como que a psicanálise tem essa proposta, né, de buscar ah, esse trabalho de elaboração através do insight, essa coragem moral de buscar a verdade, né, de se debruçar sobre isso, e como que uma mente primitiva, usando inclusive da negação, né, faz todo esse trabalho para se distanciar da percepção da realidade, né? Eu acho que o filme de hoje é muito chocante quando a gente vê o terrorista tão convicto, né, dizendo que repetiria tudo de novo, né? Sem ter a menor empatia, a menor... É um filme muito angustiante, né? Mas eu quero abrir para vocês, né, trazerem perguntas, a gente poder conversar. Acho que nem precisamos fazer perguntas, mas comentários, né? O que vocês lembraram, o que vocês pensaram, alguma experiência própria. Assim vamos ampliando a capacidade de a gente aprender uns com os outros, né? Olá, Olá, bom dia, pessoal, bom dia, professor. Eu Olá, sempre. Fauzi. Oi, tudo bem? Prazer te reencontrar. Prazer é meu. Sempre que eu ouço o Roosevelt, eu começo fazendo elogios, né? Porque eu tenho uma gratidão enorme. Além de ser meu primeiro professor de técnica e o melhor, né? A gente tem alguma história. Bom, mas como sempre, né, a sua fala, para mim, ela é profunda, ela me toca muito, porque é leve, né, e, ao mesmo tempo, é muito profundo o que você fala. E é um jeito que eu gosto muito, isso eu sempre te digo.
Agora, eu fico pensando nessa personalidade complexa do fanático, né? E parece que ele tem de tudo, um pouco também, com uma intensidade muito grande. E eu me lembrei de alguns pacientes, né? Um em particular, mas alguns, que são intensamente provocativos, fanáticos mesmo. E eu acho que você não, por acaso, não falou sobre... Você falou sobre questões políticas e não falou explicitamente sobre a questão brasileira, né? Mas eu me vi envolvido num momento difícil. Eu não sou de esquerda, direita, nada, nunca tenho minhas ideias, mas eu nunca me manifestei publicamente, nem em lugar nenhum. E esses últimos acontecimentos brasileiros, né, começaram a me instigar violentamente, porque eu vivi boa parte da ditadura militar, tenho uma lembrança daquilo, e, e fui sendo provocado e provocando até participar, como talvez muitos, de rupturas, né? De amizades, rupturas familiares que felizmente estão voltando. Mas o que então, só para resumir, como essa coisa fanática está imersa em muitos de nós. Eu não sabia que eu tinha esse vértice tão intenso assim. E isso se manifestou claramente, né, agora, nesses últimos acontecimentos. Então, acho que é algo que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, estou tentando cuidar muito do meu fanático interno aqui. Mas, depois, se fosse possível, eu gostaria que você falasse sobre o tratamento que você disse que o rapaz recebeu na infância, né? Se for possível, você falar um pouquinho para nós. Tá? Obrigado, então. Obrigado, Fausto. Vamos ouvindo mais algumas pessoas e depois, se eu tiver algo a falar, eu falo também. Ótimo. Olá, Obrigado, Paulo. olá, Olá, Isabel. Pode bom falar. dia, Bom bom dia a dia. todos. É, um aspecto assim que eu achei muito interessante foi a questão do estresse pós-trauma, né? De como ele se torna, vamos dizer assim, prolongado, né? Necessitando de cuidados, né? Eu acho que esse é um aspecto assim, muito interessante do filme. É esse comentário que eu gostaria de fazer, esse aspecto muito interessante do filme que apareceu, né? Obrigada. Obrigado, Isabel. Olá, posso fazer meu comentário? Claro, pode sim. Bom dia, eu sou a Aline, de Bauru. Eu fiquei pensando a Noruega enquanto país muito seguro, né? E como que eles devem ter ficado assim muito alarmados com esse atentado. Isso não seria assim, uma certa onipotência, como se isso nunca pudesse acontecer? E eu não sei, se você tem assim essa informação, as mudanças que eles fizeram após esse atentado, se eles conseguiram aprender com a experiência, né, de fazer mudanças, mas sem entrar em algo persecutório também, né, para não colocar também um terrorismo na população. Então, eu fiquei pensando mais sobre esse aspecto. Quanta coisa lá. Mais um, senão eu vou me perder. Eu queria falar também, professor Roosevelt, endosso as palavras do Fauzi também, como tendo sido sua aluna. Eu queria só passar assim a minha impressão, né? Na hora que eu estava assistindo, tinha momentos que eu me arrepiava até, sabe, de ver aquela violência tamanha, da questão do trauma, que eu ficava pensando, nossa, depois como é que fica para esses sobreviventes?
né? Na hora da mãe também, sabe? De se colocar naquele lugar, né? De pensar como uma mãe que manda um filho para um passeio, né? E acontece essa tragédia. Então, como aquilo foi assim, violento, além do limite, acho que do humano até, não sei. E aí eu fiquei pensando na questão clínica, né? Depois, o quanto às vezes as coisas que chegam até nós na clínica e que a gente tem que dar conta, né? De às vezes sensações que nos tocam com uma profundidade, né, e a gente tem que ficar, enfim, tem que lidar com isso para poder sair algum trabalho, né? Então enfim, foi as associações que eu fui fazendo enquanto fui assistindo o filme, mas era isso. Olá, eu sou Regina, Dr. Rus. Eu sou estudante de psicologia ainda, mas eu gostaria que o senhor falasse, talvez, a minha observação ali foi da mãe do Breivik, né? Aquele distanciamento dela, ela percebendo toda a armação de algo estranho ali dos movimentos do filho, e aquele silêncio, aquele afastamento, a sensação que eu tinha é que ela via, mas não via, né? Não queria ver. E me chama a atenção isso, se o senhor puder falar sobre isso também. Vou começar, Vamos, então. vamos voltar para o Caçola, depois a gente faz mais Eu vou umas rodadas. começar pela Regina, que a Regina já mentiu. A Regina diz que ela ainda é estudante de psicologia, ela mal sabe que vai ser estudante de psicologia o resto da vida. Você também, também uma certa negação, né? Me E quanto senti mais você pequena aqui, estudar, doutor. quanto mais você estudar, mais você vai descobrir que não sabe. Que bom. Então, o livro que eu recomendo a vocês mostra que a mãe e Anders tinham uma relação simbiótica. Eles eram grudados um com o outro. Não é difícil para o psicanalista imaginar que o Breivik não tinha uma capacidade de simbolizar muito adequada, e essa área desamparada ou esburacada foi preenchida, né, com sentimentos de onipotência, de poder. Não? É aquilo que está escrito ali no texto. Né? Atrás de um terrorista, atrás de um onipotente, sempre existe um desamparado. Todo onipotente, todo dono da verdade, ele precisa ser dono da verdade, porque, na verdade, ele pouco tem muita dificuldade de viver na confusão. Então, a relação simbiótica ela fica bem evidente, porque a, a mãe, de alguma forma, pensa igual a ele. Né? A mãe também, a mãe acha que está certo. Né? A mãe acha que ele está certo, ele sabe que a mãe acha que ele está certo. Né? Você tem uma cenazinha ali no final do filme, no momento do filme, que ele fala para o investigador, mas ele está certo, não? E, então, há uma relação simbiótica, isso é bem claro. Então, respondendo um pouco às colocações de vocês, ele era um menino muito esquisito, ele era diferente dos demais, era muito agressivo, ele maltratava as outras crianças e, e ele fazia bullying com as outras crianças lá no bairro em que ele vivia. E a mãe o protegia. Tem um pai, o pai era diplomata. Diplomata era. Então, o pai se separou da mãe rapidamente. Eles foram morar em Londres. Ele era diplomata. A mãe era, a descrição da mãe era da mulher extremamente deprimida. Inclusive, em um dos. Agora vou à Noruega, né? Alguém falou da Noruega como um país civilizado. É fantástico o sistema de saúde da Noruega. Porque a autora foi ver as fichas do menino quando passou pela avaliação psiquiátrica com 5 anos. A ficha da família, a família passou por avaliação psiquiátrica. E aconselharam a que esse menino saísse da família, porque a relação com essa mãe deprimida e simbiótica estava sendo prejudicial.
Aí ele entra na justiça. O pai queria ficar com a criança. Aí é uma história complicadíssima, né, que entra, inclusive, corrupção da justiça, na própria Noruega, né, em que a mãe consegue ficar com a criança. Mas, numa dessas avaliações, o psiquiatra escreve que a mãe é uma personalidade borderline. Não é nem psiquiatra, é psicólogo. Tem mais psicólogo do que psiquiatras no sistema de saúde. Personalidade borderline que está prejudicando essa criança e aconselhamos. A mãe, inclusive, em alguns momentos, pediu para o serviço social, isso é bem bonito, né? Ela não estava dando conta das crianças, tem mais uma menina mais velha. Ela pede para o serviço social que ela precisa de ajuda. O serviço social manda uma pessoa para ajudá-la. Olha que beleza. No governo da Noruega pagando. Depois, a mãe pede uma família acolhedora para os fins de semana, porque ela não está aguentando mais. O governo arruma uma família acolhedora e as crianças vão passar o fim de semana com a família acolhedora. Então, esse é o estado de bem-estar social. E tudo funciona muito bem. E tem um psicólogo lá que no livro descrito que ele insiste em querer salvar o menino e ele faz relatórios e mais relatórios nas instâncias superiores. Ele é negado, mas ele tenta de novo, né? Então, vai por aí. Depois, quando o menino entra na escola, na fase de latência, ele fica um pouquinho mais tranquilo. Mas ele continua querendo ser o líder, né? E aí entra depois É curioso que ele vivia num bairro não de classe menos favorecida, que tinha muitos imigrantes, né? A Noruega se abriu para os imigrantes porque ela precisava de mão de obra. Então chegaram muitos islâmicos de outros países, e isso antes mesmo do 11 de setembro, né, que foi 2001, já havia uma população islâmica. E eles davam ali, porque uma das personagens do filme, que é uma menina, aquela menina que visita ele no hospital, não, ela é islâmica, e a irmã dela morreu. No livro, a autora, um dos capítulos do livro, é a história da família islâmica dessa menina. Eles eram fugidos da Síria. Eles estavam sendo perseguidos na Síria, me parece, porque eles eram de uma outra seita islâmica, alguma coisa assim. E mostra todo o trajeto deles fugindo pela Europa, passam pela Turquia, isso antes desse fluxo migratório atual decorrente da guerra da Síria. E vai mostrando como elas sofrem, como elas vão se adaptando à cultura norueguesa, com todas as dificuldades. Então, é um livro muito bonito que vai vendo vários aspectos. Agora, vocês têm razão. O governo estava totalmente despreparado. Havia uma certa onipotência. Eles não acreditavam que pudesse haver um ataque terrorista na Noruega, tão civilizado, né? Ainda que já houvesse esse partido extremista, mas ele tinha muito pouco poder, né? Tinha muito poucos votos. Atualmente, os partidos extremistas eles já têm mais votos, né? Acabaram de ver o Chega em Portugal, né? Na Itália, né, que já temos uma primeira-ministra que admira o Mussolini. Na Alemanha, o partido de extrema-direita está crescendo, não? Na Hungria já domina, na Turquia já domina, não? E o Trump provavelmente vai ser eleito na próxima eleição. E tudo isso acontece justamente por causa do mal-estar que os imigrantes produzem na sociedade. Então, os imigrantes, coitados, eles estão em busca de melhores condições de vida. Mas as pessoas que estão lá se sentem ameaçadas pela imigração.
podem perder seus empregos. Então, para você abrir para a imigração, você tem que dar condições, né? Lembra muito, eu trabalho aqui na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, ainda, ainda mesmo aposentado, né? Então, o que aconteceu na universidade? Abriu-se as cotas. Que maravilha. Os coitados, eles não têm condições para morar. Eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro para comer. Mas a universidade não preparou alojamentos, bolsas, reforços, eventualmente algum reforço. Alguns vieram pior preparados, mas tudo bem, a universidade pode fornecer cursos para eles e atualiza, né? Isso não é um problema, são pessoas muito capazes. Então a gente vai vendo os índios, principalmente, abandonando os cursos, não por falta de condições intelectuais. Né? Então, tem que haver um preparo. A sociedade de bem-estar social tem que se preparar para absorver os conflitos, senão vai estimular os grupos extremistas e um discurso convincente. Né? Bom, vamos ver o que mais que vocês colocaram. Né? Duas de vocês falaram aqui dos traumas, é muito importante. Nessa área eu escolhi não comentar, mas é óbvio, né? As gerações, né? Como é que fica, né? Se você tem um irmão, um filho que morreu, né? Como é que fica a família? Como é que ficam os pais, os filhos dos pais que sumiram durante as ditaduras, né? Que sumiram, que morreram? Nem era guerra, sumiram, não tinha nem o cadáver, né? Como lidar com esses lutos? Os desaparecidos políticos, né? Principalmente na Argentina, no Chile. Então, a questão transgeracional, né? Como é que esses lutos aparecem? Na clínica a gente vê isso, né? Há pouco tempo eu estava conversando sobre uma senhora, né, que vive aterrorizada e à medida que o tratamento analítico foi indo, fez muito sentido, né, que os pais dela eram sobreviventes de campo de concentração, mas nunca falavam do que tinha acontecido, nem antes nem depois, nem durante nem depois. Essas mensagens inconscientes vão ficando na mente do bebê. E o bebê foi muito bonito, porque ela teve um sonho, e no sonho apareceu um cachorro que avançava nela, e quando ela falou que era um pastor alemão, o analista falou: alemão? Nazista? E aí abriu todo o campo das lembranças que ela nunca vai se lembrar, porque ocorreram antes que a mente dela fosse constituída. Claro, houve outras depois, né? Então, os lutos, né? Seria interessante, né? Saber o que aconteceu com Vilmar, né? O Vilmar é o irmão dele, né? Tomara que hoje, eu não sei, se a gente investigar, é capaz que eles descubram. Talvez hoje eles sejam políticos, né? Talvez eles estejam querendo ali modificar o status quo, né? Mas, enfim, são preços terríveis. Todos nós vivenciamos traumas nas nossas vidas. E traumas transgeracionais também. E cada um de nós sabe o preço que a gente paga por isso. Tanto o preço ruim de sofrimento, como o preço bom. Porque, às vezes, as defesas que a gente usa nos tornam criativos. Não? Uma maneira de tentar elaborar o trauma e tirar bom proveito de um mau negócio. O Fausto se lembrou aí de vários filmes, o Lucas lembrou de vários filmes. E se a gente estudar a biografia dos diretores, das pessoas que escreveram os filmes,
nós vamos ver que todo mundo está sempre escrevendo ou falando de coisas próprias. Nada que a gente faça não tem a ver com a nossa vida. Vocês acham que eu estou preocupado em estudar terrorismo, fanatismo e mentiras do nada? Não, evidentemente. Esses tipos de comportamentos influenciaram a minha vida. E é claro que quando eu estou fazendo isso, eu não tenho consciência disso. Mas agora que eu estou falando com vocês, me vem à cabeça um monte de situações, né, que, de alguma forma, influenciaram a minha vontade de estudar o fenômeno. E me tornaram também extremamente vulnerável a qualquer tipo de indignidade, a qualquer tipo de desumanização. Eu sou conhecido aqui na minha sociedade como cara indignado. Qualquer coisa que eu acho que está sendo desrespeito humano, eu parto com todas as garras. E por isso que as minhas colegas às vezes me proíbem de abrir a boca. Em situações assim, de muita perversidade, eles me falam, fica quieto. Então, são características que podem levar, inclusive, a um extremo de não ter a paciência necessária para que as coisas. E, finalmente, o Fauzi, né, que me falava da questão, né, Fauzi, todos nós vivemos situações terríveis, né, nesta fase polarizada. Né? Deve ter sido muito diferente do que os analistas viveram durante o nazismo, durante o comunismo, e os analistas da Venezuela, né, que tiveram todos que, a maioria teve que sair da Venezuela, não? Porque não conseguiam trabalhar. Então, é muito difícil a gente suportar o bombardeio que vem, né? E está vendo a pessoa fanatizada evidentemente, o aspecto fanático vai aparecer na relação com o analista. Né? Só que o analista é humano. O analista, no caso do Fauzi e de nós mais velhos, vivemos a ditadura. E então é diferente. Até a ditadura teórica do agente que viveu a ditadura, que eu tive colegas meus que foram mortos. Teve um colega, estudante de medicina, não era da minha faculdade, né, que foi morto. E, então, a gente que viveu a experiência, né, então a gente vê essas coisas se repetindo. Mas, o que eu vou te falar, o Fauzi sabe, né? Nós temos que tomar distância. Porque aquela pessoa, ela deve ter alguns motivos para pensar dessa forma. Então, nós temos que descobrir que motivos fazem com que ele se torne fanático. E temos que respeitá-lo. Agora, para isso, é muito complicado, porque os pacientes nos envolvem. Nesse texto que está na bibliografia, Aspectos Fanáticos no Campo Analítico, eu descrevo uma situação com o paciente. Não é um fanático em termos de política, mas é um fanático em termos de outras coisas. Não? É claro, com tudo deformado para manter o sigilo, tudo transformado. E vocês vão ver que eu uso a teoria do Bion e mostro que o paciente está tendo uma transformação em alucinose. A gente pode usar o fanatismo como uma transformação em alucinose, né? Transformação em alucinose é uma criação da própria mente, em que o indivíduo acredita que aquilo que ele está vivendo é real e é superior àquilo que os outros vivem. Na transformação em alucinose, o paciente tem certeza que o conhecimento dele alucinatório é superior à psicanálise. Então, ele está o tempo todo tentando derrotar o analista, que tenta, de alguma forma, mostrar-lhe que o seu pensamento é alucinatório. E ele acha que o pensamento do analista é alucinatório. Então, é no meio dessa confusão, dessa briga, que nós vamos trabalhar. Mas eu concordo com você, Fauzi. Eu tive muita vontade de mandar o paciente embora. Porque eu não estava aguentando. Estava aguentando. Há pouco tempo atrás, bom, esse conflito Hamas, né?
Então, Hamas e Palestina, né? Atualmente, todos os pacientes sabem tudo sobre o conflito do Oriente Médio. Impressionante, né? É um conflito extremamente complexo que ninguém entende nada, mas todo mundo já sabe quem é o bom, quem é o mau. Não? Então, as pessoas começam a me atacar, né? Porque eu sou judeu, certo? Para quem é antissemita, pode sair do grupo, tá, gente? Não tem problema. Eu sou judeu ainda que não seja praticante, né? Não tenho nenhuma religião. É minha origem judaica, né? E quando o paciente começa a me dizer que todos os judeus são nazistas, são criminosos, né? Estão estuprando as coitadas das mulheres palestinas, vocês sabiam que os judeus estão estuprando as mulheres palestinas? Eu não sabia. Eu sabia do contrário, mas enfim. Pode ser que esteja, né? Numa guerra acontece de tudo, né? Aí eu não estava aguentando mais, né? Eu tive que conversar com colegas e conseguir me manter, mas, enfim, o cuidado do paciente, ele não tem culpa. É o funcionamento mental dele. Nós temos que, se ele está em análise com a gente, nós temos que ajudá-lo a tentar descobrir por que ele pensa assim. Se ele quiser continuar pensando assim, tudo bem. Mas, de preferência, que ele não mate quem pensa diferente. Não? Bom, doutor Cassola, a Regiane levantou a mão, a gente tem uns comentários aqui depois no chat também. Depois da Regiane a gente vai pro chat. Pode ir, Regiane. Roosevelt, bom dia, pessoal. Roosevelt, eu fiquei, né, impactada com o filme, né, que ele já começa com a parte tensa, né, violenta, e fiquei pensando como que uma pessoa só consegue, né, causar tanta destruição, tanta violência. E aí acho que vem um sentimento muito grande de impotência, né, o que que é possível ser feito. E me lembrei né, assim, do que você foi falando na sua apresentação, né, de algo narcísico, né, que o fanático ele também quer seguidores, talvez esse rapaz, né, não tivesse tido a atenção, né, na família, mas o que eu gostaria de pensar é nessas políticas, né, que a gente vem tomando, que quando acontece algum atentado, não divulgar quem foi a pessoa que fez, né, não dar esse holofote, porque no passado, né, a pessoa fica ali tão evidente que de fato ela fica famosa e aí na cadeia ela começa a receber mesmo cartas, não sei, cartas, né, começa a receber seguidores, hoje em dia com as redes sociais, né, e a pessoa de fato se torna famosa, né, por um viés inverso, né? Então, do que a gente pode fazer diante de um ato terrorista, né, que nos deixa tão impotente, mas acho que dessa tentativa da mídia de não divulgar, né, mais quem faz esse tipo de ato. Regiane, é muito bom, eu acho, né? Porque você vê a- o objetivo principal do terrorista é provocar uma convulsão social, né? E, ao mesmo tempo, conseguir adeptos. Então, na hora em que você não dá publicidade, ele vai perder a segunda parte, né? Quem fez isso a primeira vez de uma maneira fantástica foi a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Que teve um atentado terrorista lá aliás, foi um atentado de um cristão, me parece, que matou um monte de islâmicos, né? Foi o contrário do que normalmente acontece, né? E, a, e ali era de novo mais ou menos como a Noruega, um país, Nova Zelândia, né? Um país assim, super adiantado, né? E a primeira-ministra, ela determinou que não fosse dado o nome. Aliás, é a mesma primeira-ministra, né? Que quando começou a pandemia, né? Ela tomou todas as providências contra os negacionistas, né? Foi o exemplo.
Então, é bom, né? Suicídios também faz parte da ética dos jornalistas não noticiar suicídios, porque os suicídios também são contagiosos. Ainda que pela internet, a internet é fantástica, né, para contagiar. Né? Vocês têm na internet grupos para ensinar a matar, né? Tem grupos que estimulam morte. Eu tenho um artigo também sobre ataques de escolas, que vocês poderão encontrar no Boletim da Febrapse. E lá é descrita uma situação de um menino nos Estados Unidos, que foi estudado. Ele entrou na escola com uma arma e, não me lembro aí se matou, tentou matar um monte de gente, né? E ele tinha sido vítima de bullying. Só que ele tinha sido vítima de bullying, mas a alta sensibilidade a bullying que ele tinha era porque ele também tinha aspectos muito desamparados, né? Era um menino que era considerado feio. Aliás, a história toda começou, agora eu estou me lembrando. Ele foi acusado por uma menina de que ele teria assediado a menina. Tá? E aí todas as meninas, dentro daquele fanatismo, todas as meninas se sentiram vítimas do menino e passaram a maltratar o menino e os meninos também. Né? Então ele foi excluído. E por mais que ele dissesse que não tinha havido assédio coisa nenhuma, que era uma fantasia da menina, né? Ele foi... Só que ele era um menino feio e esquisito. Né? Talvez se ele fosse negro ou mulato, aqui no Brasil, seria condenado. Se ele fosse branco de olhos azuis, provavelmente a menina teria achado lindo o assédio dele. Não? Então, toda a relativização das coisas, né? O racismo, o outro contra o diferente, né? Então, aí ele invade a escola por causa do ressentimento, porque ele se sentiu injustiçado. Então, nós pegamos pegar esse exemplo e a gente pode ampliar para a sociedade como um todo, né? Tivemos 28 ataques às escolas nesses últimos anos. Agora diminuiu um pouco. E cada ataque à escola, ele ia para a internet. Né? E havia os grupos, né, que cada sujeito que atacava a escola era considerado um herói. Né? E, no caso desse menino, como no caso da maioria dos casos que a gente vê atualmente, os terroristas, eles são cooptados na internet. O melhor jeito de cooptar grupo, tem jovens indo para a Ucrânia, né? Lutar no exército russo, no exército ucraniano. Tem jovens indo ali lutar no... Está cheio de jovens querendo lutar, né, para se sentirem vivos. Na época do ISIS, o ISIS era aquele grupo fanático islâmico, né? Meninas do Ocidente se uniram ao grupo islâmico para usar burca e serem mulheres de um grupo poligâmico. Né? Largaram aqui suas baladas e foram para lá, ser religiosas fanáticas. Você vê, por quê? Porque lá elas se sentiriam protegidas, se sentiam existentes, sentiam que existia uma hierarquia, né? Sentiam continentes. É complicado. Mas o que eu estava Professor, dizendo é só para terminar, né, que videogame violento, vocês sabem que videogame violento é uma coisa que está na moda. Né? Videogame violento, que você entra na internet e você mata. Né? E nesses grupos, eles formam grupos que competem entre si. Então, há um treinamento terrorista dentro da internet. O Breivik participava disso. Ele foi um dos líderes de um grupo terrorista da internet. Os títulos deles são esses, por isso é bom ler o livro. Qual é o aplicativo que eles usam? Acho que é o Discord, né? É o aplicativo sim. específico.
Nesse aplicativo entram os grupos terroristas, que pode ser no Brasil, pode ser um grupo mafioso, como o PCC, traficante de droga, miliciano. E aí eles entram no grupo, fazem parte do grupo, e depois, por fora, eles começam a cooptar a pessoa para sair da internet e para fazer isso lá fora. E o jovem vai, porque é jovem e porque ele precisa desesperadamente se sentir existente e se sentir importante. Essa é uma coisa que está cada vez mais evidente aqui. Nós temos aqui em Campinas a Stella Vinhas, eu acho que chama, que é uma professora da Unicamp que está estudando isso. E fica bem evidente, né, como isso está se disseminando de uma forma escondida. Alguém perguntou o nome do livro no chat. O livro chama Um de Nós. Um de Nós. Arne Seierstad. Um de Nós. E eu recomendo. E é muito minucioso, principalmente para o psicanalista que vai vendo o crescimento, né, dos aspectos fanáticos. Eu coloquei no chat também o Instagram do Jardim, do rapaz. E falando no Instagram, eu fiquei pensando nas redes sociais, assim, como que esse fenômeno dessa negação generalizada também, né? Eu fiquei me lembrando aqui que eu fiquei indignado hoje de manhã, eu estava mexendo no Fala um pouquinho Instagram. mais alto, Lucas, ou muda a direção do microfone, eu não estou te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Eu estava mexendo no Instagram hoje de manhã e aí apareceu uma postagem de um canal de esportes sobre o caso do Daniel Alves e do Robinho, né? Umas declarações da CBF e tudo, dos comentaristas. Aí eu fui ver os comentários, assim, todos os comentários que eu fui vendo eram assim, mas o Lula foi preso e é presidente, e o Lula, e o Lula. Eu fiquei, gente, como assim? O que que isso tem a ver? Eu fiquei pensando, o que que leva um sujeito a gastar uma energia e um tempo escrevendo esse comentário? E outra, que ele não pensa nas mulheres, né? Na mulher que sofreu isso. Quanta negação, quanta cisão mental, né? É inacreditável, assim, né? Vai muito além de esquerda e de direita, né? É uma coisa. Onde que a gente vai parar, sabe? Eu fico querendo tentar até ouvir um pouco do senhor, assim, como é que a gente consegue entender essa mente humana tão primitiva, né? Tão primitiva, Existe, né? Lucas. Ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. O que nós ficamos horrorizados, é o que sempre aconteceu, né? O que talvez aconteça é que isso fica mais potencializado pelas redes sociais. Mas a mentira, tem o famoso von Clausewitz, que é o que escreveu o livro clássico sobre a guerra, né? E ele tem uma frase que diz que a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, a mentira está todo o tempo em volta de nós. E nós precisamos da mentira para sobreviver. A questão é quando a mentira é perversa e ela pode fazer mal ao outro. Ela sempre existe. Então é muito bom que a gente fique indignado, mas a nossa indignação ela pode ser prejudicial porque impede a gente de pensar aquilo que o Fauzi colocou, né? A gente analisa, a gente vai lidar com mentira dos outros e da gente mesmo, né? O Fauzi levantou bem, não somos muito diferentes do fanático, né? Assim como a gente pode, alguém pode achar que o Lula deve estar preso, o outro pode achar que o Lula é Deus, né? O Lula é o Lula, mas cada um de nós acha, faz o que quiser com o Lula. Mas a questão é a gente poder ver que uso que a gente faz da nossa crença. Se eu acredito que o Lula é Deus, tudo bem, eu voto nele, mas eu não vou matar as pessoas que acham que o Lula não é Deus, não? Certo? Vamos conviver, vamos ter que conviver. Diferente, que acha que o Bolsonaro é Deus, tudo bem, ele considera o Bolsonaro, faz uma próxima eleição, né?
E vamos ver que faz lá um congresso, mais de um, mais do outro, e vão ter que negociar entre eles. Né? Isso é democracia. Que está sempre dramática, né? É sempre estável. Que tem sempre a ameaça de alguém querer dar um golpe porque não está suportando a diferença do outro. Né? E nem sempre as leis ou os resultados desse debate vão ser os melhores para a sociedade. E quem vai decidir o que é melhor também? Complicado, né? Então, esse exercício é constante, mas nós não podemos idealizar que vai existir um mundo perfeito, em que todo mundo vai se entender, em que a realidade vai ser avaliada de uma forma correta. Porque eu vou te dar uma péssima notícia, Lucas. Nós não sabemos o que é verdade. Nós sabemos o que é verdade de cada um. Então, aquele papo, a psicanálise busca a verdade. A verdade é do paciente. Sim. Que o paciente seja quem ele é. E se o paciente for quem ele pode ser perverso, certo? Ou como dizia de Conta, né, que perguntaram para o Binho, não sei se é verdade ou não, se um ladrão poderia ser analisado. Ele respondeu que sim, e que provavelmente, se a análise desse resultado, ele se tornaria um melhor ladrão, certo? Eu Nós lembrei vamos disso ter que também. conviver com a perversidade, com a maldade, conviver e lutar contra ela. Agora, o que você considera maldade, o outro pode considerar heroísmo. É verdade. E ó, não tem saída, não tem solução. A solução é a gente aprender a conviver com isso. Não é, não sei se a gente consegue, mas é isso aí. Tem gente, por exemplo, que acredita que existe vida após a morte. Não? Que loucura. E se existir? Quem sabe exista, né? Uhum. Ué, pode ser que exista. Aliás, tomara que exista. Então, eu não posso discutir com uma pessoa que me diz que existe vida após a morte, porque eu não sei. Ela também não sabe. Deixa ela acreditar. E tomara que nós acreditemos em coisas, sonhos, fantasias, delírios. Né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho a fantasia que a minha mulher está tomando um café com suas amigas. Será mesmo? Será que ela não está com algum amante? Ah, eu prefiro acreditar que ela está com suas amigas, senão minha saúde mental vai ficar terrível. Então, a gente tem que usar alguns argumentos, né, para manter a sanidade mental, ainda que não sejam comprováveis. Não podemos garantir que é verdade. Né? Talvez a gente pode ir até que horas, doutor Carlos? Por mim, eu estou livre até meio-dia, se ele É, quiser. vamos para o chat aqui, então. Uma pessoa, tá escrito 123 no perfil dela, aqui tá escrito assim: gostaria que o Cassol explicasse sobre a decisão da psiquiatria no filme de não considerar o Breivik como doente, e que esta característica dele ter escolha. Explicar mais sobre. Depois tem a Milena. Não pude deixar de associar o filme com os recentes ataques às escolas por todo o país, com algumas vezes os perpetradores já haviam passado por atendimentos tanto psicológicos quanto psiquiátricos, assim como o rapaz que fez os ataques no filme. Penso como se poderia intervir de forma mais preventiva nesses casos. É, eu não sei se a Isabel perguntou o livro que o senhor falou ou o livro que o Breivik publicou. Fiquei nessa O dúvida. livro que o Breve publicou, ele foi publicado na internet. Internet, né? Eu não saberia achar. Mas no livro, cada um de nós, a autora pega pedaços do livro. Então vocês vão Entendi. ver os pedaços mais importantes. Aliás, a autora do livro acha que o livro que ele publicou, ele foi copiando coisas da internet. Ele fez uma salada
de pessoal de extrema-direita de internet e juntou tudo aquilo como se fossem ideias próprias. E o livro é meio repetitivo. Então, ela vai mostrando, vai dando algum... Basicamente, né? Que todos os brancos, todos os que não são brancos, são inferiores. E os heterossexuais são superiores, os brancos são superiores, os europeus são superiores. Ele acha que ele quer recuperar. Um dos mitos de origem dele é a invasão da Europa pelos turcos. 1600 e tanto, não sei se vocês sabem, né? Que os turcos, os islâmicos, eles estavam invadindo a Europa em 1600. Eles chegaram até Viena. E em Viena eles foram derrotados. E essa batalha de Viena é tomada assim como a salvação da Europa da invasão muçulmana. E foi mesmo, provavelmente, né? Não estou dizendo que está errado, né? Aliás, cá entre nós, né, vocês conhecem o croissant, né? Croissant, o que é? Croissant é uma meia-lua. A meia-lua é o símbolo dos islâmicos. E o croissant foi inventado em Viena, naquela época. Influência dos islâmicos, não? Então, ele toma isso como uma... que nós temos que salvar a Europa da mesma invasão que ocorreu em 1600. E aí os islâmicos vão invadir a Europa, vão estuprar todas as nossas mulheres, vão acabar com os nossos costumes, vão acabar com a nossa religião. Do ponto de vista lógico, ele tem razão. Pode ser que eles façam. Certamente, daqui a algumas gerações, né, quando os chineses estiverem dominando o Brasil, nossos tataranetos vão falar chinês. Tudo bem, é a vida, não? Mas eu não acredito que os chineses vão criar um vírus para nos eliminarem, né? Ainda mais quando existem tantos laboratórios que não comprovaram isso. Né? Então, assim, tudo pode ser verdade e pode não ser. Nós temos que relativizar, não? A questão que as colegas levantaram é muito interessante, né? Eu não sei. A psiquiatria e a psicologia são áreas muito pobres para diagnosticar o que é normal. O que é normal? O Breivik é um cara normal, tem distúrbio de personalidade, é psicótico. Não vai dar, não vai dar. A escolha ali foi mais política. Primeiro, porque realmente os fenômenos psicóticos eram mais dissimulados. E segundo, porque houve uma grita muito grande da população, que o primeiro diagnóstico foi esquizofrenia. Não sei se no filme está claro. Foi o esquizofrenia. Aí a população toda começou a gritar, dizendo que não era esquizofrênico. Senão todo mundo que matasse as pessoas viraria psicótico, esquizofrênico e seria se tratado. Né? Então aí aparece um dilema que não tem solução. Os psiquiatras sabem disso, como é difícil, né? Você rotular alguém de doente mental. No extremo é fácil. Nos dois extremos é fácil, mas aquela faixa intermediária tem muito a ver também com política. Como ele não queria ser considerado doente mental, e a maior parte da população não queria que ele fosse considerado doente mental, evidentemente, as equipes de saúde foram influenciadas também por isso. Vocês sabem qual é a última coisa que ele preparou em fevereiro? O Andes está preso, né? Se vocês procurarem Andes Breivik na internet, vocês vão ver. Em fevereiro de 2024, que é o mês passado, ele abriu um processo contra o governo norueguês, dizendo que o governo norueguês teria que ser condenado porque ele está deprimido na prisão e tem tido pensamentos suicidas. E quem é responsável é o governo norueguês que o está maltratando na prisão. Então ele abriu um processo. Está lá na internet. Então, ele continua certo que ele está certo e continua tentando fazer confusão para que ele seja considerado um herói.
E agora a gente fica com pena, né? Uma pessoa que está presa em 2011 a 2024, ele está preso há 13 anos, né? E continua ali, certo que ele está certo e que ele é um herói, e com certeza, depois que ele morrer, talvez em uma próxima geração ele vai ser reconhecido como um precursor da liberdade da Europa. E quem sabe ele seja, né? A humanidade é tão complicada, não? De repente ele pode ser que ele seja, né? O Duque de Caxias não é considerado o máximo. Coitado do Duque de Caxias, né? Mas o que mataram de paraguaio e o que mataram de brasileiro, o que morreu de gente na Guerra do Paraguai, mas era gente ou eram negros? A maioria das pessoas eram negros, eram mulatos, eram escravos, ex-escravos, né? Quando a gente lê notícias quantas crianças são mortas no Rio de Janeiro por semana, na guerra das quadrilhas, ou na guerra da polícia contra as quadrilhas, ou na guerra das facções policiais e criminosas, que está tudo misturado. São negros, pobres. Fica 1 ou 2 dias no noticiário, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Daqui a pouco está naturalizado. É tão natural que ninguém dá bola. Eu falo Rio de Janeiro, mas é em todas as cidades. Todas as cidades. Bom, Lucas, a gente vai ter que conviver com isso. E, evidentemente, se a gente puder se organizar para denunciar, para tentar transformar, para tentar mudar e tentar convencer as pessoas, né? Nós podemos tentar, nós somos psicanalistas, profissionais de saúde mental, e por circunstâncias desconhecidas, nós respeitamos o ser humano e acreditamos que os seres humanos todos têm direito a viverem da melhor forma possível. Não importa se ele é judeu, negro, homossexual, comunista, sei lá o quê. E nós vamos lutar pelos direitos humanos, né? E essa luta não vai terminar nunca, ela vai ser eterna, não? E às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, não? Muito bom, doutor Cassol, te ouvir. Muito bom te ouvir, sempre. A gente está caminhando para meio-dia. A Sandra levantou a mão. Sandra é minha colega de turma, também sou. O Cassol é meu padrinho também, da primeira turma. Os Então, afilhados, afilhado. Vai lá, Sandra, pode ir, seu microfone tá mutado. Acho que estava pensando exatamente nisso, né, Lucas? Nos elos, né? E fiquei pensando no filme. Acho que o diferencial que a gente vê é a solidão, né, do terrorismo ao final, do terrorista ao final, e o afeto, por mais que tenha toda a dor por outro lado, mas essa possibilidade de afeto, que eu acho que é o que o Roosevelt consegue falar com tanta doçura, com tanta calma, aquilo que, de alguma forma, acolhe a alma e que nos atos e nos gestos dele, ao estar aqui hoje, né, nesses elos que temos aí, estamos aí na mesma turma, e ele de padrinho colocando isso antes que nós mesmos colocássemos. Então, acho que o que a gente pode agradecer essa doçura e essa possibilidade de estarmos juntos, todo mundo que está aqui. Acho que esse é a única diferença e o diferencial do filme dos lados, né? Porque o sofrimento é até maior, mas sofrer com afeto é possível acolher o coração, né? Talvez seja isso que eu queria agradecer você, né, que tem nos ajudado tanto a pensar, todo mundo que está aqui, e o Carçola. Um beijo em cada um. Ô, É Sandra, isso. você me fez pensar no fim do filme, eu não sei se aconteceu na vida real, né?
que quando ele está ali dando o depoimento final, ele usa do humor, né? Quando ele fala do olho, né? Que pelo menos ele não tem que enxergar, as pessoas riem. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que o terrorista ali, né? O fanático, ele, né, vai ficar sempre sozinho ali, né? Como Bom, que Lucas, é uma das armas que a nossa mente tem, das mais ricas. o E humor, né? alguns de nós têm esse senso de humor, alguns não têm, depende de cada um. Mas eu vou terminar, se você me permitir, contando justamente uma situação humorística. Claro. Antes, falar para Sandra a capacidade dela ser onipresente, né? Ela está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ela está num evento em Uberaba, ao qual eu queria ir. A gente até pensou em cancelar a reunião para eu ir lá. E está aqui também com a gente. E a solidão do Anders é muito curiosa, porque nós vemos um solitário, mas ele está cercado na fantasia dele, ele é o líder de toda a Europa. Ele está cercado de objetos que ele imagina que ele controla e que o idealizam, e que ele é Deus. E ele recebeu muitas cartas, né? Deve continuar recebendo cartas, né? Os grupos de extrema-direita são cada vez mais poderosos, não é, gente? Na internet e fora da internet, né? Eles estão, inclusive, ocupando os governos. E nós temos que nos preparar. Não é improvável que nas nossas gerações, né, mesmo eu que sou mais velho, não é improvável que a gente tenha um governo de extrema-direita eleito pelo povo. E nós vamos ter que aprender a conviver com esse governo, né? E se ele permitir que a gente se manifeste, né? Então, enfim, faz parte da vida, né? Então, vamos tentar impedir. Governo de direita não é problema. O problema é o extremo. Extremo. Direita tem o direito, ele tem o direito de ter suas ideias de direita, não há nenhum problema. Mas o problema é quando a pessoa acha que só ela tem razão e tem que eliminar os que não têm. Não? Essa história está no livro Como Curar um Fanático, do Amos Oz. O Amos Oz, vocês conhecem, Prêmio Nobel de Literatura, é um escritor israelense que pertence ao movimento Paz Agora. O movimento Paz Agora é um movimento que existe em Israel desde há muito tempo e tem lutado pelo reconhecimento, pelo que haja um Estado palestino, né? Que eles e só que Israel agora está um governo de extrema direita, né? E ele está usando a guerra para manter o seu poder. Então, são coisas terríveis, né? Que a gente vai vendo. Então ele conta uma história de um escritor que está num táxi em Israel. O escritor é judeu, ele é de um outro país, ele está num táxi em Israel. E o motorista diz o tempo todo: temos que eliminar os árabes. Os árabes são nossos inimigos. Os árabes são isso. E fica falando mal dos árabes. E o escritor judeu está lá meio incomodado, né? E o motorista continua: temos que matar todos os árabes, né? E você sabe que Israel é uma proporção boa de árabes, árabes que moram em Israel, né? Que têm cidadania israelense. Né? Então o escritor vira para o motorista e lhe diz: me diz uma coisa, você mataria um árabe? Fala, sim, eu mataria. Como é que você mataria o árabe? Eu daria tiro, eu daria facada, eu mataria o árabe. Não? Fala, tá bom, então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que no prédio onde você mora tem uma família árabe. Famílias árabes que fazem parte, não? Você entra no apartamento do família árabe e você mata todos. E quando você está se afastando, você ouve o choro de um bebê que você não tinha visto. E o bebê está chorando. O que você faria? Aí o motorista vira para ele e fala:
como o senhor é cruel. A história é mais bonita do que eu contei. Eu não consegui contar direito, porque há um momento que ele fala: você mataria todos os árabes? Aí o motorista vacila. Vacila, mas diz que vai, né? Mas já está vacilando. Por quê? O que acontece? Quando é gente desconhecida, você pode matar negro, favelado, homossexual, palestino, israelense, ucraniano. Ah, que pena, mas você não conhece. Mas quando matam teu vizinho, o teu filho, o teu pai, o teu colega de escola, aí não, peraí, aí a coisa começou a ficar mais próxima. Então, o que o Amos Oz fala, né? Quando você consegue humanizar a vítima, o terrorista começa a perceber, atinge o lado humano dele. É diferente, né? E o mal de uma história, e aí eu acabo. Na Primeira Guerra Mundial, isso é uma história real. Num dos exércitos, acho que no exército inglês, o pessoal ficava abismado com a falta de pontaria dos soldados. Os soldados atiravam, viviam errando o alvo. Então, eles criaram um instrumento óptico em que o inimigo já não era uma pessoa real, era um inimigo virtual. E, a partir de ver o inimigo como algo virtual, o pessoal começou a acertar mais os tiros. Não é que aumentava nada, era apenas um negócio lá que eles colocaram. Então, é mais fácil você eliminar um inimigo virtual do que um inimigo real. E talvez aí esteja uma das respostas, né, Lucas, que a gente vive buscando. Se nós humanizarmos o inimigo, se as crianças entrarem em contato com pessoas de outras raças, de outras cores, de outras religiões, conviverem com elas, descobrirem que são gente igual a nós, né? Se na minha infância eu convivi com negro, eu sou da Noruega, nunca vi um negro na vida, convivi com negro, convivi com islâmico, convivi com uma menina que usa burca, né? Convivi com um menino homossexual e descobri que todo mundo é gente. Eu vou respeitá-los e vou lutar junto com eles para que o respeito seja comum a todos. A internet ajuda nesse sentido. É paradoxal, né? Porque, como tudo, é ruim e é bom, né? Nós podemos conhecer, podemos fazer uma reunião aqui pela internet, né? Seria impossível se eu fosse para BH, que seria ótimo, porque o pão de queijo de vocês é fantástico, né? Mas outras pessoas poderiam não ir e a gente acaba se encontrando. É isso, doutor Cassola, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa estar juntos em breve novamente, conversando sobre outros filmes. Convidar todos mais uma vez para o dia 8 de junho, Anatomia de uma Queda, que a gente vai discutir sobre essa questão da verdade, né? Verdade de cada um. E agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a Sandra, nossa diretora científica, pelo apoio incondicional. E a gente se encontra nos próximos eventos. Em breve também convidar vocês a entrar no YouTube da Sociedade, a gente tem vários cinemas psicanálise lá, pra vocês né, se debutarem lá. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Cassola. Obrigado, Grande você. abraço. Até uma Obrigada. próxima vez.